escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, em glória eu verei, onde a dor e a morte nunca, nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. As irmãs, glórias a Deus, que nós estamos começando hoje um novo trimestre. Nós estudamos o trimestre passado sobre o verdadeiro pentecostalismo e foi uma lição maravilhosa, onde nós aprendemos o que é ser verdadeiramente um crente pentecostal. Então, esse trimestre passado, a lição ela quebrou alguns conceitos e alguns entendimentos que muitos crentes pentecostais tínhamos acerca do que é ser verdadeiramente um crente pentecostal. E esse trimestre que se inicia amanhã, na verdade, nas igrejas, vai ser sobre dons espirituais e dons ministeriais. E, na verdade, é uma continuação do assunto anterior, com mais detalhes. Nós estudamos algumas lições no trimestre passado, por exemplo, a lição número 4, se não me engano, falou sobre a atualidade dos dons espirituais. Naquela ocasião tivemos um panorama, né?
geral, uma visão geral, digo, sobre os dons espirituais. E agora, nesse trimestre, nós vamos já estudar detalhadamente dons espirituais e também dons ministeriais. Então, esse será o assunto desse trimestre, também um assunto muito rico, em que nós vamos aprender com mais detalhes sobre dons espirituais e também sobre dons ministeriais. E a nossa primeira lição é uma lição onde nós teremos, na verdade, um panorama geral sobre os dons. Então, essa lição, ela vai ser uma lição até mais rápida, porque é uma lição onde nós teremos uma visão geral sobre dons, né? O que são dons e vice-versa, para a partir, então, da segunda lição, nós começarmos a ver sobre o propósito dos dons, aí começa os dons espirituais, né? Já mais detalhadamente a partir da terceira lição. Então, a lição de hoje é apenas uma visão geral daquilo que vamos estudar durante todo o trimestre, que também é sobre a atuação do Espírito Santo, visto que os dons, eles são concedidos pelo Espírito Santo. Então, a lição número 1 é a lição "E deu dons aos homens". Nosso textuário diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4, versículo 8. A verdade prática diz assim: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Aqui já temos o entendimento, então, que os dons espirituais um dia vão cessar. Ainda não cessaram, né? Não cessaram, como alguns ensinam, mas um dia vão cessar. Quando? Depois que a igreja for arrebatada. A nossa leitura bíblica em classe, para nós ganharmos tempo, nós não vamos ler não. Os irmãos que estão presentes podem ficar sentados, para nós ganharmos tempo, mas a nossa leitura bíblica em classe, ela está em Romanos, capítulo 12, do versículo 3 até o versículo 8, e também em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 7. Depois você pausa um pouco o vídeo aí e assista e leia essa leitura bíblica em classe. Aqui não leremos para ganharmos um tempo aqui. Pois bem, vamos então ver o que nós vamos analisar nessa primeira lição sobre dons espirituais, sobre deu dons aos homens. Primeira coisa que nós vamos ver é o conceito bíblico geral de dons. A Bíblia traz para nós, dentro de um contexto geral, ela traz um conceito bíblico geral de dons. Aqui eu não estou falando de dons espirituais, estou falando de dons, né, de modo geral, tanto espirituais como ministeriais. Qual que é o conceito bíblico do termo dons? Então nós veremos também. Veremos os dons no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Como assim? Houve manifestação de dons espirituais no Antigo Testamento? Ministeriais também houve? Veremos isso, né? Tanto no Antigo como no Novo. Veremos também sobre a classificação teológica dos dons. Para entendermos melhor os dons, a teologia classifica eles dentro de uma categoria. Veremos que categorias são essas e vamos ver o conceito de cada categoria desses dons. E por último, veremos sobre a igreja de Corinto e a administração dos dons. Nós vamos ver que a igreja de Corinto, ela estava completamente desorganizada em relação à administração dos dons espirituais. Essa igreja será o nosso exemplo acerca dos dons espirituais. Pois bem, esses são os assuntos que nós veremos com mais detalhes na lição. Vamos então ao nosso primeiro tópico, onde nós teremos aqui uma visão ou um panorama bíblico sobre os dons. Vamos ver os dons na Bíblia. Vamos ter uma visão geral sobre os dons na Bíblia. A primeira coisa que nós temos que entender, qual que é o conceito bíblico geral de dons. Eu estou dizendo o conceito bíblico geral de dons, porque não estamos analisando aqui dons naturais, porque nós sabemos que dons naturais são aptidões e talentos humanos. Então a pessoa, ela descobre um dom natural que ela tem, ela descobre um talento, uma aptidão que ela tem, e ela vai desenvolver essa aptidão e vai desenvolver esse talento. Então todos nós nascemos com um talento, nascemos com uma aptidão, nascemos com um dom natural. Então cabe a nós descobrirmos que talento, que dom natural que é esse, desenvolvê-lo. Mas quando se fala de dons na Bíblia, nós temos um conceito geral bíblico de dons.
Então, qual que é o conceito bíblico geral de dons? São habilidades, capacitações específicas que são concedidas diretamente por Deus para aqueles que servem a Ele e para ser útil segundo a vontade de Deus. Então, enquanto dons naturais é algo que todos nós temos que descobrir qual é o dom natural que nós temos. O conceito bíblico geral de dons aqui está relacionado a algumas habilidades, capacitações específicas e também manifestações específicas que Deus concede aos seus servos. Não se trata aqui, por exemplo, repito, de uma habilidade natural, mas de algo mais específico que vem concedido diretamente por Deus. Por exemplo, a pessoa, às vezes, ela nasce com um dom natural de cantar. Então, ela vai descobrir esse dom e ela vai aperfeiçoar esse dom. Outra pessoa nasce com uma habilidade natural de tocar um instrumento, então ela vai desenvolver essa habilidade. Mas aqui, na Bíblia, dons, ele vai um pouco mais além daquilo que é o natural. Dons aqui está se referindo a algo mais específico, algo mais, mais geral na relação àquela pessoa que recebe diretamente de Deus essa capacitação e essa habilidade. Durante a lição vamos entender um pouco mais aqui sobre o conceito bíblico geral de dons. Então esse é o conceito bíblico geral de dons. Não se trata de habilidades, de aptidões ou de dons naturais, mas de algo que vai além do natural, cuja capacitação e habilidade vem diretamente da parte de Deus. Então vamos analisar com mais detalhe para entendermos. Por exemplo, vamos ver os dons, lembrando dons dentro desse conceito bíblico, vamos ver os dons no Antigo Testamento. Nós sabemos que os dons no Antigo Testamento, dentro desse conceito de habilidade, capacitações e manifestações diretas da parte de Deus, nós vamos observar que não estavam acessíveis a todo o povo de Deus. Ou seja, os dons na Bíblia, dentro desse conceito bíblico de capacitações e habilidades específicas, manifestações sobrenaturais específicas, não era disponível para todos. Esse tipo de dons que estamos analisando aqui, eram concedidos para pessoas específicas. Deus chamava pessoas específicas para uma missão e concedia a essas pessoas esses dons. Aí nós temos como exemplo os reis, não é todo mundo que podia ser rei. Os sacerdotes, não era todos que podiam ser sacerdotes. Profetas, não era todos que podiam ser profetas. Havia aquelas pessoas específicas que Deus escolhia para exercer o ofício de profeta. Também temos um exemplo bem clássico, indo para as habilidades, concedidas diretamente por Deus. Nós temos os artesãos do tabernáculo. Os irmãos se lembram? Os artesãos do tabernáculo, acho que Bezalel e o outro lá, não me lembro o nome, tiveram aquelas habilidades recebidas diretamente de Deus, e o texto é bem claro isso lá, quando fala sobre as habilidades que eles tinham. Então, no Antigo Testamento, os dons dentro desse conceito bíblico, não estavam acessíveis a todo mundo não. Então, como funcionava no Antigo Testamento os dons? Alguns recebiam da parte de Deus, além de dons relacionados a habilidades específicas, dons para liderança, como era o caso de Moisés, como era o caso dos reis e todos mais, José do Egito, enfim, alguns recebiam da parte de Deus uns dons especiais também para operação de sinais. Então, além, vejam bem, temos os dons no Antigo Testamento relacionados a habilidades e capacitações específicas que alguns recebiam, não eram todos. Demos exemplo aqui dos reis, sacerdotes, profetas, artesãos do tabernáculo, etc. Mas também havia os dons relacionados a manifestações sobrenaturais que as pessoas operavam. Aí, como exemplo, nós temos quem? Moisés, não é isso? Temos também o profeta Elias, que através dele vários milagres foram operados. Temos o profeta Eliseu. Esses homens eram escolhidos por Deus e através da vida deles acontecia operações de sinais que o povo apenas eram espectadores desses sinais,
mas que esses sinais eram operados por homens chamados e escolhidos e capacitados com Deus, com poder para operar esses sinais. Então, de um modo bem claro, os dons no Antigo Testamento, dentro do conceito bíblico que estamos estudando aqui, não era para todo mundo, era para algumas pessoas que Deus escolhia, chamava, e essas pessoas eram capacitadas para liderar, eram capacitadas para governar. Através dessas pessoas, sinais e maravilhas aconteciam. Através dessas pessoas, Deus fazia coisas maravilhosas no tabernáculo. Então, eram pessoas específicas, não estava disponível para todos, apenas para alguns que Deus escolhia e chamava para cumprir uma determinada missão. E cada homem desse, de exemplo na imagem aí, tinha uma missão a cumprir e foram capacitados por Deus para cumprir, receberam um dom de Deus, uma capacitação de Deus para realizar essa missão para a qual eles foram chamados. Pois bem, já no Novo Testamento, vamos ter uma diferença muito grande, porque enquanto no Antigo Testamento os dons, eles não estavam disponíveis para todos, mas apenas para alguns que Deus chamava e escolhia, já no Novo Testamento, os dons, eles estão disponíveis para todos que servem a Deus. Então, todos nós temos acesso aos dons que vêm diretamente da parte de Deus. Então, como parte do plano de Deus, o que Deus resolveu fazer? Ele resolveu dar dons aos homens. Dons esses, repito, que vão além dos dons naturais. Não estamos falando aqui de aptidões, estamos falando de algo concedido além daquilo que é natural. Então, Deus, no seu plano, resolve dar dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8, é o que fala sobre isso. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Está vendo? E concedeu dons aos homens. Então, conceder dons aos homens fazia parte do plano de Deus. Mas, repito, dons indo além de dons naturais, dons além das aptidões e das habilidades naturais. Então, esses dons estão disponíveis para toda a igreja na nova aliança. Na antiga aliança os dons eram apenas para alguns, mas na nova aliança não. Esses dons estão disponíveis para a igreja, e para que a igreja, em nome de Jesus, ela promova e cumpra a sua missão. Qual que é a principal missão da igreja, irmãos? Qual que é? Evangelização. A principal missão da igreja é ganhar almas. Então, para que a igreja ela cumpra a sua missão e promova a sua missão com poder, com organização, com edificação, com eficácia, Deus vai conceder dons à sua igreja, dons para glorificar a Jesus, dons para confirmar a palavra, dons para promover o crescimento da igreja, dons para o aperfeiçoamento da igreja, dons para a unidade da fé. Ou seja, no Novo Testamento, os dons estão disponíveis para todo crente. Então, como na nova aliança, todo crente ele tem acesso direto a Deus, por meio de Cristo, logo então, podem receber os dons dados por Deus por meio do seu Espírito Santo. Então, na nova aliança, cada um de nós, os dons estão disponíveis para nós. E vamos deixar de entrar em muitos detalhes aqui, porque serão das lições seguintes. Estamos tendo aqui apenas uma visão geral. Então, resumindo, dons no Antigo Testamento não estavam disponíveis para todos, mas apenas alguns que Deus escolhia e chamava para uma determinada missão e capacitava essas pessoas com dons sobrenaturais e também com habilidades específicas. Dons no Novo Testamento já está disponível para todo crente, disponível para toda a igreja. Todo aquele que serve ao Senhor tem à sua disposição os dons concedidos por Deus por meio do seu Espírito Santo. Aí então, nós podemos entender que os dons são, na verdade, o quê? Uma dádiva para a igreja. Então, os dons são um presente para a igreja, e é um presente dado espontaneamente por Deus. É Deus que resolveu isso. Lemos o versículo 4 e 8 de Efésios. Deus resolveu dar dom aos homens,
de modo espontâneo. Então, dom significa também dádiva. O termo, a palavra dom, significa dádiva, presente. Então, sendo um presente dado espontaneamente por Deus, nós precisamos entender que, primeiro, os dons, lembre-se, estamos analisando os dons dentro do conceito geral bíblico de capacitações, habilidades específicas, manifestações sobrenaturais, que Deus usa a sua igreja para isso. Então, é um presente de Deus, é uma dádiva, nós não merecemos. Sendo os dons um presente de Deus, é preciso entender que, primeiro, os dons, sejam eles espirituais, ministeriais, não é para ser usada como uma joia para adorno. Os dons não é para ser usado como um enfeite ou como uma medalha de condecoração que a pessoa exibe ela no peito, não é isso? Tem pessoas que ganham medalhas, exibem no peito, e todo mundo que olha para ele vê que ele, né, fez alguma coisa para merecer aquela medalha, que ele é um campeão, e vice-versa, que ele foi honrado. Não. Os dons na Bíblia, sejam eles espirituais, sejam eles ministeriais, e sejam eles capacitações específicas, habilidades específicas, não é um presente para ser colocado no pescoço. Quem recebeu ou recebe algum dom da parte de Deus, não é para exibir, não é para se exibir, não é para se sentir mais santo espiritual que o outro que não recebeu dom nenhum da parte de Deus. Porque às vezes, vamos ser mais práticos, às vezes a pessoa, ela é usada num dom espiritual, que são manifestações sobrenaturais da parte de Deus. De repente a pessoa, ela é usada nos dons de cura, ela ora e alguém é curado, mas isso não é para ela se sentir mais santo que o outro que não é usado nesse dom. Não é para ela achar que ela é mais espiritual do que o outro, porque ela é usada nesse dom. Porque esse não é o propósito dos dons, e veremos que esse era o grande problema da igreja de Coríntios. Vamos comentar isso no último tópico. Então, dons concedidos por Deus, sejam espirituais, ministeriais, habilidades, capacitações específicas, não é para se exibir. Você não pode se achar mais santo ou mais espiritual do que o outro, porque você é usado em línguas, porque você ora e Jesus cura, ou porque você é usado em profecia, ou porque Deus te dá revelações, ou porque Deus te dá visões. Isso não torna você mais santo e nem mais espiritual do que ninguém. É um presente de Deus, mas é um presente que não é para usar como exibicionismo, mas para usar para aquilo que for útil na obra de Deus. Então, os dons é uma dádiva, é um presente, porém, não é um presente para ser exibido, não é um presente para você achar que é mais importante do que aquele que não é usado em nenhum dom espiritual. E aí, para nós entendermos melhor sobre os dons, nós fazemos uma classificação teológica, não é isso? Então, a fim de nós sermos mais didáticos, mais eficientes, né? No estudo sobre os dons, e aqui vamos abordar dons espirituais, dons ministeriais, nós classificaremos os dons em 3 categorias. Então, uma classificação teológica para entendermos melhor os dons. Primeiro, existem os dons de serviço. Quais são os dons de serviço? Veremos daqui a pouco. Outra categoria são os dons espirituais. Quais são e quantos são? E a outra categoria de dons são os dons ministeriais. Então, classificando os dons nessas 3 categorias, fica mais fácil para nós entendermos mais um pouco sobre esses dons que Deus tem concedido para a sua igreja. E aí, então, no segundo tópico, nós vamos agora, então, analisar cada categoria dessa classificação teológica sobre os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. No primeiro tópico, é apenas uma visão geral sobre os dons no Antigo Testamento e no Novo Testamento, passando que ele é um presente da parte de Deus, mas não é um presente para nós nos exibirmos ou acharmos que somos mais importantes que o outro, e classificando eles nessa categoria para nós entendermos melhor, e a partir daqui vamos demorar um pouco mais. Até aqui alguma pergunta que os irmãos queiram fazer, algum comentário, participação? Os irmãos têm a liberdade de fazer a sua pergunta ou a sua participação. Alguém quer? Tranquilo? Pois bem, então vamos lá então,
na classificação teológica dos dons em categorias de dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Lembrando os irmãos que muitas coisas que deixarão de ser faladas aqui serão faladas nas demais lições. Primeiramente, vamos aos dons de serviço. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5, vai passar para nós a relação dos dons de serviço. Romanos 12, 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O que tem a ver isso com dom de serviço? Tem tudo. Porque dons de serviço são aqueles dons relacionados ao serviço cristão. Que tipo de serviço? Veremos aqui. Então, os dons de serviço são aqueles dons relacionados ao serviço cristão. E esses dons de serviço, eles têm por finalidade a atuação na integração e na interação no corpo de Cristo. Por isso que Paulo fala que, apesar do corpo ser um só, tem muitos membros, não é isso? Muitos membros formando um corpo. Então, o dons de serviço, o nome de serviço, é exatamente para promover essa interação, para promover essa integração entre o corpo de Cristo, que são os membros, que é a igreja. Então, os dons de serviço vão fazer com que haja essa interação e que haja essa integração entre os membros do corpo de Cristo. Os dons de serviço também são dons relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Olha bem, a imagem de um boneco carregando aí uma caixa de ferramenta, ele vai prestar serviço para alguém, ele vai prestar um serviço em favor do outro. Então, os dons de serviço também, eles são exercidos não ao seu próprio favor. Os dons de serviço são exercidos em prol do outro, em prol do próximo. É algo que vai ser feito em prol do próximo, em prol do outro, e não em prol de si mesmo. Romanos 12, versículo 6 ao versículo 8. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então está aí, de modo que tendo diferentes dons, e aqui no versículo 6 também tem alguns dons espirituais, vamos analisá-los depois. A partir do versículo 7 diz: se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, porque o dom de serviço, o dom de ensinar, você está prestando um serviço para o outro. O que de exortar, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita a misericórdia, com alegria. Todos esses aqui são dons de serviço. Por quê? Porque são dons que você vai exercê-los em favor do outro. Quando você vai ministrar, quando você vai ensinar para alguém. Se você exortar, você vai exortar para ajudar alguém. Se você vai repartir alguma coisa, você vai repartir para alguém. Se você vai ser liberal com alguma coisa, você vai ser liberal para ajudar alguém. Se você vai presidir, liderar, você vai presidir ou liderar também alguém. E exercer a misericórdia, você vai exercer para com alguém. Então, todos esses dons são dons relacionados a uma ação que você faz para o próximo. Tem pessoas que são extremamente usadas no dom de presidir, de liderar. Deus o capacitou, o chamou para aquilo, para exercer misericórdia com alegria. Então são dons relacionados que você faz em prol de alguém. E esses dons de serviço, eles têm por finalidade a manutenção e o fortalecimento da comunhão dos santos. Porque quando você exerce esses dons de serviço em prol de alguém, a favor de alguém, você está exatamente o que? Fortalecendo a comunhão, você está fortalecendo ali a interação, a integração que há no corpo de Cristo. Porém, é um dom que ele é exercido em amor e com amor.
Não há como exercer esses dons de serviços se não forem com amor, porque só por amor é que você faz algo em prol de alguém. É o amor que move o crente a fazer algo em prol de outra pessoa. Por isso são dons que são exercidos em amor e com amor. Olha o que Paulo fala na sequência do versículo 9 e o versículo 10. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferindo-vos em honra uns aos outros, tudo isso exercido com amor. Então os dons de serviço, repito, não vamos entrar em detalhes sobre essa categoria, sobre dons, porque as próximas lições vai vir detalhando, e até para que você, aluno, né, o professor possa se interessar depois pelo estudo. Então vamos apenas dar um panorama aqui, porque as demais lições vão detalhar cada categoria dessa. Pois bem, os dons de serviço, então, são dons que você vai exercê-los em prol de alguém, nunca em prol de você mesmo. Por isso são dons chamados de dons de serviço. Outra categoria de dons são os dons espirituais. Então temos os dons de serviços, lá está como serviço ensinar, exortar, repartir, liderar, presidir, exercer misericórdia. Tudo isso são dons de serviço que você faz em prol de alguém. Mas também temos os dons espirituais. Não vamos ler todo o capítulo aí porque é muito grande, mas o que são dons espirituais? São dotações, são capacitações e manifestações espirituais e sobrenaturais, ou poderes concedidos pelo Espírito Santo à igreja de Cristo. Então, dons espirituais são manifestações sobrenaturais, são dotações e capacitações sobrenaturais que Deus concede à sua igreja. Com que objetivo? Visando a expansão universal da obra de Deus, visando a edificação dos santos, visando a glorificação de Cristo, porque quando há a manifestação dos dons espirituais, Cristo é que deve ser glorificado, e não aquela pessoa que está sendo usada no dom. Então, os dons espirituais são manifestações sobrenaturais. Também trata-se de um presente de Deus, presente esse que é distribuído entre o povo de Deus, pela escolha do Espírito Santo e não por merecimento. Ou seja, ninguém recebe um dom espiritual porque merece, ninguém recebe um dom espiritual porque ele, né, se acha mais santo que o outro, porque ele está fazendo alguma coisa para receber. Não, quem distribui os dons espirituais é o Espírito Santo, e é ele quem escolhe a quem ele vai conceder os dons espirituais. Então não é por merecimento, e é algo que é pela graça de Deus, é um favor imerecido de Deus, é um presente que nós não merecemos. E enquanto a igreja estiver aqui na terra, haverá dons espirituais no meio da sua igreja, mas no dia que a igreja for arrebatada, tudo vai cessar. Olha o que Paulo diz lá em Coríntios 13, versículo 8 ao versículo 10. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando vier o que é perfeito, em parte será aniquilado. Então, os dons espirituais são manifestações sobrenaturais, que elas acontecerão no meio da igreja e acontecem até o arrebatamento, enquanto a igreja estiver aqui. Por isso que nós pentecostais, nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais. Eles são número 4 do trimestre passado. Nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais e acreditamos que eles só vão cessar depois que a igreja for arrebatada. Por quê? Porque aí não vai precisar mais. A igreja, enquanto está na terra, precisa dos dons espirituais, como eu disse lá atrás, para cumprir a sua principal missão, que é a evangelização, que é a pregação do evangelho, que é ganhar almas para o reino de Deus. Então, enquanto a igreja estiver aqui, haverá os dons espirituais, assim nós cremos. E quais são eles? Aí, vamos ver daqui a pouco. Então, diferentemente de que muitos pentecostais aprenderam ao longo dos anos, Paulo não limita
a quantidade de dons espirituais em apenas 9. Nós aprendemos, eu me lembro que adolescente eu aprendi que são 9 dons espirituais, e crescemos com aquilo na cabeça, mas depois você vai analisando a Bíblia e você vai observar que em relação aos dons espirituais, Paulo nunca disse que são 9 dons espirituais. Então, qual é a quantidade de dons espirituais? A quantidade está aqui, 1 Coríntios 12, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ora, há diversidade de dons, quer dizer, há vários dons. Vários quanto? Paulo não cita. Então, Paulo nunca disse que em relação aos dons espirituais são apenas 9. Ele simplesmente, em Coríntios 12, ele vai citar 9 dons espirituais, que provavelmente sejam os 9 dons que se manifestavam lá na igreja de Corinto. Mas em nenhum momento ele diz que eram 9, ele vai dizer, ora, há diversidade, há vários dons, mesmo porque limitar os dons espirituais em 9 é limitar o próprio Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus, Deus é ilimitado. Então não são 9 dons, a quantidade de dons não sabemos, são muitos dons espirituais, mas Paulo ele vai citar 9 nessa relação. Quais são eles? Palavra da sabedoria, fé, ciência, né? Aqui na linguajar mais popular, né? Santidade, operação de maravilha, que é milagres, profecia, discernimento de espírito, línguas e interpretação de línguas. Ele cita esses 9 dons espirituais aqui, mas em nenhum momento ele vai dizer que são 9, ele vai dizer que são muitos, que são diversos. Então, dons espirituais são essas manifestações sobrenaturais, onde há a manifestação da sabedoria, de uma fé sobrenatural, a da ciência, que é o conhecimento daquilo que está oculto. Esse conhecimento pode vir através da visão, da revelação, do sonho, né? Do milagres, que é a operação de maravilhas, a profecia, discernimento de espírito, que vai identificar a fonte dos demais dons, línguas, interpretação de línguas. Tudo isso são manifestações sobrenaturais que acontecem no meio da igreja que crê, né, na atualidade dos dons espirituais. Então isso são dons espirituais, é a segunda categoria dos dons aqui na Bíblia. Pois bem, a terceira categoria são os dons ministeriais. Efésios 4, versículo 11, diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, segundo, outros para evangelistas, terceiro, outros para pastores, quarto, e outro para mestres, Efésios 4 e 11. Então os dons ministeriais são dons relacionados a serviços e funções ministeriais, cujos nomes estão escritos aí no versículo, não é isso? Apóstolo, será que tem o ministério de apóstolo nos dias de hoje? Vamos ver numa outra lição que vai falar sobre isso. Profetas, será que temos profetas no dia de hoje, como tinha no Antigo Testamento? Vamos ver numa outra lição que vai falar sobre isso. Evangelistas, pastores, mestres. Então, esses são dons ministeriais, são dons relacionados a funções ministeriais. Funções essas que são exercidas por pessoas que Deus coloca, escolhe e coloca para estar à frente da igreja local. Então, a uns Deus escolhe para serem pastores, para serem mestres, para serem evangelistas, apóstolos. Tem no dia de hoje? Vamos ver depois, na outra lição. Profetas, vamos ver depois também. Então, dons ministeriais, resumindo, está relacionado a funções ministeriais. São funções que Deus escolhe homens, capacita esses homens e coloca esses homens nessas funções ministeriais para estar à frente da igreja. E é interessante que Paulo, ele vai escrever que os dons ministeriais, eles são resultados da obra redentora de Cristo, porque inclui a sua humilhação e inclui a sua exaltação. Olha Efésios 4 e 10, o que diz lá: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aquele que desceu é, portanto, o mesmo que subiu. Fala de humilhação, e fala quando desce, e de exaltação quando sobe. E quando ele sobe, o que Paulo diz? A uns ele deu para apóstolos. Então, mostrando para nós que
os dons ministeriais, eles são resultados da obra redentora de Cristo. Cristo vai estabelecer essas funções ministeriais ali após a sua ascensão, para que homens chamados e escolhidos por Ele exercessem essas funções ministeriais. Então nós temos uma classificação teológica dos dons para facilitar o nosso entendimento sobre eles em dons de serviço. Como dissemos aqui, são dons que você vai exercer em favor do outro. Dons espirituais, que são manifestações sobrenaturais e capacitações também sobrenaturais da parte de Deus. E os dons ministeriais, que são funções ministeriais também levantadas por Deus para poder exercer à frente da igreja do Senhor. E esses dons são concedidos à igreja com algum propósito. Por que que Deus, Ele concedeu para a igreja um como os apóstolos, outro como os profetas, outro como pastores, outro como os evangelistas e outros como doutores ou mestres? Porque tinha um propósito. Então, o primeiro propósito dos dons ministeriais são capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Então, quem tem o dom de mestre, quem tem o dom, ali fala doutor, que é mestre, é exatamente para capacitar o povo de Deus, através do ensino da palavra, para quê? Para o serviço cristão, para que o crente possa exercer um melhor serviço cristão, para que ele possa, ser útil na obra de Deus. Outro objetivo desses dons ministeriais: promover o crescimento da igreja local. O evangelista, qual que é a função do evangelista? É evangelizar, ganhar almas. Então ele vai para o campo, ganha almas, traz as almas para a casa do Senhor. O mestre, o doutor, aquele que tem o chamado de Deus, o dom de Deus, vai ensinar essas pessoas, e essas pessoas então serão capacitadas. Então o evangelista, ele vai promover o crescimento da igreja. O mestre, o doutor, vai promover ali o crescimento individual desse cristão. E outro propósito é desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Cristo, que somos nós, seus seguidores de Cristo. Desenvolver o nosso crescimento espiritual, a nossa vida espiritual. Então nós percebemos que tanto os dons ministeriais, todos os demais, todos os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais, nós observamos que eles têm uma coisa em comum, pelo menos uma coisa em comum. Qual que é essa coisa em comum? Primeiro, é que ambos são exercidos em favor do outro. Dons espirituais: quando Deus te usa no dom de cura, para você orar e alguém é curado, alguém está sendo beneficiado. Então, todos os três dons, eles têm em comum que eles são exercidos em favor do outro. O pastor, o evangelista, o doutor, o apóstolo, o profeta, sempre vai exercer o dom em favor do outro, nunca em favor de si mesmo, porque esse é o objetivo do dom. Não é para ser útil para você, mas é para ser útil para o seu próximo. Por isso precisa ser exercido em amor. Amém, irmãos? Você acha que ainda tem muito crente que ainda não entendeu isso? Que busca os dons, às vezes, para proveito próprio? Com certeza, é o que mais tem, aliás, é o que mais tem. Pessoas que são usadas nos dons espirituais, mas são usadas para o proveito próprio, para chamar a atenção para si, por vaidade. Esse era o problema de quem? Da igreja de Corinto. Vamos ver o terceiro tópico aqui. Então, os dons espirituais na igreja de Corinto. Vamos ver qual que era a relação da igreja de Corinto com os dons espirituais. Porque a igreja de Corinto era uma igreja em que havia a manifestação dos dons espirituais, mas não tinha um equilíbrio, e eles não tinham entendido ainda o verdadeiro propósito e objetivo dos dons espirituais no meio deles. Então vamos ver sobre os dons espirituais na igreja de Corinto, a relação deles, com os dons espirituais. Mas antes, alguém quer falar mais alguma coisa no final do segundo tópico aí? Alguma pergunta, alguma participação? Eu ouvi falar, que muitas das pessoas que recebem o dom espiritual da parte de Deus,
depois que ele sai da presença de Deus, desvia, vai para o mundo, né? Para muitas pessoas ele perde esse dom, né? E para outros ele não perde, esse dom dele fica ali estacionado, né? Quando ele voltar para o caminho do Senhor, se der tempo, né? Ele vai voltar a exercer esse dom de novo. Ou não. Aí que fica a minha dúvida. Vamos tirar sua dúvida agora. Porque conheço um rapaz amigo meu que ele sai da igreja, volta para o crime, aí ele volta para a igreja, volta a profetizar, volta a falar profecia na vida da pessoa, depois ele volta de novo para o mundo, volta para o crime, depois volta para a igreja, fez isso umas 3 vezes na congregação que eu congregava antes. Aí eu fico com essa dúvida na minha cabeça, né? Será que Perde mesmo? perde mesmo? Então, ou vamos será lá. que é só da carne? Nós aprendemos, inclusive em outras lições, que nós até dissemos bem claro na época, olha, ninguém pode dizer assim, eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom de profetizar. Por quê? Porque nós aprendemos que os dons são concedidos por Deus por concessão. O que é uma concessão? Concessão, para você entender melhor, é um direito de uso, mas que existe algumas regras para você ter o direito de uso. Por exemplo, uma empresa de ônibus, ela não é dona de uma linha que ela opera, a 1270, por exemplo, Regina. Aquela empresa não é dona dessa linha, ela é uma concessionária dessa linha. Existem regras que ela precisa obedecer para que ela continue explorando essa linha, mas se ela quebrar essas regras, ela perde, porque a linha não é dela. Da mesma forma, o uso correto da expressão não é eu tenho dom, eu sou usado num dom. Porque se eu sou usado num dom qualquer e eu desvio, com certeza eu perco ele, porque não é seu. Porque se fosse assim, então, ele poderia mesmo desviado curar as pessoas. Se fosse assim, então, ele poderia mesmo desviado profetizar para os outros lá, ter revelação, visão, mesmo estando no pecado. Mas por que não acontece isso? Porque não pertence a ele. Agora, se ele volta para os caminhos do Senhor e volta a ser usado nos dons, não é porque foi dele, é por misericórdia de Deus. Se for o dom de Deus que está sendo usado, né? Se for, é misericórdia de Deus, não é porque o dom é dele não, porque Deus está tendo misericórdia dele, mas perde sim, com certeza, porque não é dele, é de Deus. Irmão José Fernandes lá. A paz do Senhor. Concernente a dom, eu ouvi o irmão falar, às vezes nem a mensagem às vezes é de Deus, fala de Deus, mas não foi Deus que deu. Pessoas que vêm pregar, você presta atenção, ele diz assim, eu preparei uma mensagem, mas não é essa que Deus quer que eu prego, porque a que ele preparou não era de Deus, ele só ia introduzir, porque já o nome Deus já está na Bíblia, mas ele esperaria o avar de Deus, e os dons é do mesmo jeito, é o Espírito Santo, que se tiver 10 pessoas que vai usar naquilo que apraz a ele, não porque eu tenho. Eu, pela misericórdia de Deus, eu sou usado em profecia, mas não é minha, É sua. porque Deus pode ter o outro de lá também que não é dele, mas se eu ficar quieto, ele está falando comigo, eu não falo, ele vai lá e usa o outro, e eu fico te olhando, por que não me usou? A ferramenta, Deus usa ela quem Ele quer, nós simplesmente só somos o vaso, se tivermos na posição, se não tiver, esquece. Exatamente, tanto Fernando, que o dom não é nosso, porque senão nós usaríamos na hora que nós quiséssemos. Entendeu? Então, tanto que não é, que é uma concessão, nós somos usados, que Deus só vai usar na hora que Ele quiser. Porque se o dom fosse nosso, então, se eu tivesse o dom de cura, os dons de cura, eu ia no hospital agora e curava todo mundo do Covid. Certo? Porque não é meu, é o Espírito Santo que vai me usar na hora que Ele quiser me usar, naquele dom que Ele me usa, mas segundo a vontade dele. Respondido? Luiz, aí percebemos quão sábio é Deus, né? Exatamente. Agora, imagine só, você sendo dono do dom, então o cara desviou, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode continuar orando, as pessoas sendo curadas, não acontece isso, porque o dono é dele. Então, é preciso manter a posição de servo, essa é a regra. A posição de servo é a regra para ele ser usado naquele dom que o Espírito Santo usa ele quando o Espírito Santo quiser, e não quando ele quiser. Não é ele que vai usar o dom, é o dom que vai usar ele. Amém? Vamos lá então. Terceiro tópico, então, vamos dar o exemplo da igreja de Corinto. Qual era a relação da igreja de Corinto com os dons espirituais? Paulo,
escrevendo aos Coríntios, no 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, ele começa falando da importância dos dons. Pode ler para nós aí, 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Esse ignorantes aí, não é que Corinto não tinha conhecimento dos dons, pelo contrário, Corinto tinha conhecimento dos dons e tinha os dons manifestos no meio deles. Esse ignorante aí se refere à forma como os dons estavam sendo manifestos lá. Então não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais, acerca da execução, vamos dizer assim, dos dons espirituais. Vocês precisam entender uma coisa. Então Paulo, ele começa mostrando para os irmãos de Corinto que a importância dos dons, ela está evidenciada exatamente na preocupação que Paulo tinha, que os irmãos entendessem a unidade dos dons apesar da diversidade. A imagem que você está vendo aí é um círculo de irmãos com a palavra dons no meio, porque esse é o objetivo dos dons, não é dividir os irmãos, mas é o que? Unir os irmãos. Há diversos dons, mas são diversos dons que são usados na unidade, que é para unir, não é para dividir vocês. Então o desejo de Paulo era que eles entendessem e exercessem os dons espirituais para a glória de Deus em unidade. Mas o que estava acontecendo em Corinto era totalmente o contrário. Os dons que estavam sendo manifestos lá, ao invés de unir a igreja, estava dividindo a igreja. Então Paulo começa mostrando essa importância. E qual que era a relação da igreja de Corinto então com os dons espirituais? Vamos fazer uma análise, né? Depois que você já leu todo o capítulo, se você não leu, você vai ler em casa, do capítulo todo, de 12 até o 14, o que estava acontecendo? Como era essa relação de Corinto, dos irmãos de Corinto com os dons espirituais? Primeiro, a igreja de Corinto era uma igreja que havia a manifestação dos dons espirituais, isso é óbvio, Paulo está falando sobre isso e cita 9 que havia lá manifestado na igreja. Só que os irmãos de Corinto, eles eram muito imaturos, eles eram muito submissos, eles eram ignorantes acerca da doutrina reveladora dos dons, da execução dos dons. Além, olha só, uma igreja que tinha a manifestação dos dons espirituais, mas era uma igreja que se comportava como carnal. Lê para mim aí Coríntios 1:7, não vou ler? Olha só como é que Paulo se dirige a essa igreja já no primeiro capítulo. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus. De maneira que no meio de vocês não falta nenhum dom. Então lá havia muitos dons, e ele vai citar 9 que manifestava lá, mostrando para nós o quê? Que a igreja de Corinto era uma igreja onde havia a manifestação dos dons espirituais. Mas no entanto, no capítulo 3, Paulo se dirige a ele como carnais. 3, versículo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Olha só, uma igreja em que havia a manifestação dos dons espirituais, mas no entanto uma igreja que agia como carnais. Por quê? Exatamente porque os dons espirituais, ao invés de trazer uma unidade para eles, estava trazendo uma divisão. Então estavam se comportando como carnais, a igreja estava sendo prejudicada, não estava sendo edificada. Por quê? Primeiro, em relação aos dons espirituais, a igreja de Corinto estava supervalorizando alguns dons em detrimento de outros dons. Veremos isso no dom de línguas daqui a pouco. Então, estavam supervalorizando um dom em detrimento do outro. Aí Paulo vai dizer lá no contexto que eles deveriam entender que todos os dons vinham da mesma fonte. Portanto, eles tinham a mesma importância. Então, alguns crentes estavam supervalorizando o dom de línguas. Vamos ver daqui a pouco. Mas Paulo vai dizer que é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Então, os dons tinham a mesma importância. Aquele que era usado em língua estranha não era maior ou menor do que aquele que era usado no dom de cura, no dom de interpretação, de variedade de línguas, no dom de profecia, no dom da sabedoria. Ninguém era maior do que o outro. Por quê? Porque os dons vinham da mesma fonte, logo então tinham a mesma importância. Versículo 4 e versículo 11 do capítulo 12. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas
coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então está aí, o que o Espírito Santo fez foi dividir o dom a cada um como ele quis, como lhe apraz. Mas isso não quer dizer que um dom é mais importante, ou melhor, ou maior do que o outro, não, todos têm a mesma importância, mas os irmãos de Corinto não estavam entendendo isso, estavam agindo como carnais, e estavam supervalorizando um determinado dom em detrimento do outro. Primeiro, segundo, eles não entendiam qual era o verdadeiro propósito dos dons espirituais, qual era? A unidade, trazer a unidade para o corpo de Cristo. Versículo 3 e o versículo 12 do capítulo 14. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Versículo 12. Assim, também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então os dons espirituais eram para quê? Para a edificação da igreja. Era para que a igreja de Corinto fosse edificada, mas eles não estavam entendendo isso. E para muitos ali, os dons espirituais estavam sendo para a discórdia. A igreja não estava sendo edificada, não estava sendo fortalecida. Por quê? Porque os irmãos de Corinto não estavam tendo uma relação com os dons espirituais como deveriam ter. Então, eles queriam se evidenciar e se sentiam mais espirituais e mais santos, é o que dissemos aqui. Alguns irmãos de Corinto, da igreja de Corinto, estavam se sentindo mais santo que o outro, porque era usado num dom. Estava se sentindo mais espiritual do que o outro, porque era usado em um determinado dom. E o que mais se evidenciava na igreja de Corinto, veremos daqui a pouco a seguir, era exatamente o dom de línguas, como veremos ali, porque traz mais evidência. Então eles estavam se sentindo mais espirituais. Eu sou mais espiritual do que você, porque eu falo línguas. Não, eu que sou, porque eu sou usado no dom da profecia. Não, eu que sou mais santo que você, porque sou usado no dom da ciência, da sabedoria. Não era esse o propósito, uma relação completamente enganosa. Na igreja de Corinto, os dons espirituais haviam se tornado símbolos de poder espiritual, e estava provocando rivalidade na igreja. Olha bem, os dons espirituais, que era para ser, para edificar, para unir a igreja, os irmãos estavam fazendo aquilo como um símbolo de poder espiritual, ou seja, aquele que era usado em um dom se sentia mais poderoso que o outro, e isso estava provocando rivalidade no meio da igreja. E Paulo vai dizer: vocês são carnais, porque se há dissensões, se há divisões no meio de vocês, vocês são carnais, é o que Paulo está dizendo. Então, o que era para unir e aprofundar a comunhão da igreja, estava simplesmente fazendo o oposto, dividindo a igreja, por culpa do Espírito Santo? Não, por culpa dos próprios irmãos que não entenderam o propósito dos dons espirituais. Outra coisa que eles faziam errado ali, eles abusavam no uso dos dons de línguas no culto, onde eu queria chegar. Abusavam no uso dos dons de línguas no culto público. Olha o que Paulo vai dizer sobre isso, sobre a necessidade da ordem no culto, em 1 Coríntios 14, versículo 1 ao 6. Seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as a interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Olha só, esse texto que nós lemos aí, esses versículos, sugere para nós que alguns crentes lá em Corinto, eles falavam em línguas durante o culto para se evidenciarem como espirituais. Então havia um abuso no uso do dom de línguas no meio do culto. Os irmãos disparavam a falar língua estranha, porque eles viam no dom de línguas um dom mais evidente para se mostrarem espirituais, porque é um dom que todo mundo ouve.
Se você fala em línguas, todo mundo ouve você falando língua estranha, e aquilo parece trazer uma imagem de uma espiritualidade, de uma santidade. Então eles abusavam no dom de línguas por isso. E aí Paulo vai corrigir, vai dizer: vocês estão enganados, porque vocês falam em línguas e ninguém entende nada, porque não estava tendo proveito nenhum para o corpo de Cristo. Por que não estava tendo proveito? Versículo 13, 14, versículo 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Então, se eles ficavam falando em línguas durante o culto sem interpretação, não tinha objetivo nenhum, porque ninguém entendia. Ficava uma coisa sem nexo, era só edificação para aquele que falava apenas. Então Paulo vai dizer: olha, aquele que fala em línguas pede para Deus dar interpretação, se não der, cale-se, porque não há propósito nisso, não há nenhum objetivo nisso, você ficar falando língua e ninguém entende nada. Por que eles faziam isso? Porque eles queriam passar uma imagem de espiritualidade por falar línguas. Será que hoje é diferente disso? Quantos que falam em línguas para passar uma espiritualidade? E eu sempre ensinei aos irmãos, leva isso para a sua classe: nós não podemos medir a espiritualidade de ninguém só porque ele fala língua estranha. Porque os pentecostais, muitos de nós temos esse mal. O indivíduo sobe aqui no púlpito para pregar, dispara a falar língua estranha, solta aquela rajada de língua estranha, e nós já vamos ao auge aí embaixo. Nossa, que homem de Deus, que homem usado por Deus, que homem usado pelo Espírito. Vai saber se é só porque falou língua estranha? Então, língua estranha não é aferidor de santidade e de espiritualidade de ninguém. E a igreja de Corinto, alguns irmãos ali estavam achando que principalmente o dom de línguas estava aferindo, medindo e mostrando para os outros o quanto espirituais eles eram. E aí o apóstolo Paulo vem com um cajado e diz: vocês são carnais, vocês são carnais. Então não entenderam, essa era uma relação enganosa da igreja de Corinto ali com os dons espirituais. Então não se deixe enganar, não meça a espiritualidade de ninguém só porque aquela pessoa é usada num dom espiritual, ou só porque aquela pessoa fala em língua estranha, porque dom espiritual, língua estranha, não garantem salvação de ninguém. É uma dádiva de Deus, já disse, é um presente de Deus para edificação, exortação, consolação, mas não garante a salvação de ninguém. Se fosse assim, muitos dos que foram usados nos dons espirituais no passado não teriam morrido desviados. Então temos que aprender isso, e esse era o problema da igreja de Corinto. Outro problema que eles tinham lá, eles achavam que os dons espirituais eram superiores a qualquer outra virtude. Eles achavam que pelo fato de ter aquela manifestação de dons espirituais, nenhuma outra virtude era importante. Aí Paulo vai dar uma cajadada neles e vai mostrar para eles um caminho muito mais excelente do que os dons espirituais. Paulo vai mostrar para eles qual o caminho do amor. Coríntios 12, versículo 31, primeiro, olha o que ele vai dizer: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, depois de tudo que eu falei com vocês, sobre os dons espirituais, procurai com zelo os melhores dons, mas principalmente o que? Eu vou lhes mostrar o que? Um caminho mais excelente. Busque os dons espirituais. Eu não estou escrevendo para vocês deixarem de buscar, para vocês deixarem de serem usados. Não é para isso, é para que vocês aprendam qual é o verdadeiro propósito e objetivo dos dons. Procurem com zelo os melhores dons, mas eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente que os dons, e esse caminho é do capítulo 13, versículo 1 ao 13, não vamos ler, porque fala sobre o amor, fala sobre o amor, esse caminho é o amor. O que Paulo está dizendo? Olha, vocês podem ser usados nos dons espirituais como vocês são, vocês podem ter todos esses dons espirituais no meio da igreja, como aí tem, mas existe um caminho muito mais excelente que é o amor. Por quê? Porque sem o amor, nada disso vale. Sem o amor não adianta você ser usado em profecia, sem o amor não adianta língua estranha, sem amor não adianta revelação, sem amor não adianta nada disso, porque o caminho do amor é o caminho mais excelente. Então Paulo, ele vai deixar bem claro aí que os dons espirituais, eles são concedidos primeiro pela graça de Deus, e não por méritos pessoais. Ninguém merece receber nenhum dom, ou ninguém recebe algum dom espiritual porque é mais crente do que o outro, porque se acha mais crente que o outro. É lógico que se você ora mais, se você busca mais a Deus, você está mais condicionado a ser usado. Não quer dizer que vai por causa disso, porque não é por merecimento,
é pela graça de Deus, é de acordo com a vontade do Espírito Santo. Então ele mostra que os dons espirituais são concedidos pela graça de Deus, por um favor imerecido de Deus. Olha o que ele diz no versículo 7 e o versículo 11 de Coríntios, capítulo 12. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro ao mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Distribuindo a cada um conforme ele quer, diz outra tradução. Então pela graça de Deus, não é por merecimento. E Paulo vai dizer para eles: olha, eu mostro para vocês um caminho mais excelente, que é o amor, porque sem amor, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, ele começa a falar sobre dons de serviço ali, ainda que distribuísse minha fortuna para os pobres, ele começa a citar ali dons ministeriais ali, que nós vimos, começa a citar dons espirituais nessa relação, e vai dizer, olha, nada disso vale se não tiver o amor. Esse é o caminho mais excelente. Amém, irmãos? Algum comentário, para pergunta, participação? Muita liberdade agora, que vamos para a nossa conclusão. Não tem? Então vamos à conclusão. Então nós vimos hoje, tivemos uma visão geral, repito, aqui uma visão geral apenas, de dons de serviços, dons ministeriais e dons espirituais. Mas qual que é a relação que existe entre essas três categorias de dons? Serviços, ministeriais e espirituais. Eles têm uma relação um com o outro. Qual é a relação? Primeiro, todos se tratam de uma dádiva de Deus. Todos esses dons se tratam de um presente de Deus, não é por merecimento. Ainda que em relação a funções ministeriais, temos até situações de nepotismo, mas é dom de Deus, deveria ser por dom de Deus, mas esse é outro assunto. Então todos se tratam de uma dádiva de Deus. Outra relação, são exemplos da multiforme graça de Deus, porque Deus conhece o coração de cada um, e conforme a sua graça, Ele vai distribuir os dons, conforme a vontade do Espírito Santo. Isso é a multiforme graça de Deus. E terceira relação, é que o exercício dos ministérios e dos serviços, sem a atuação do Espírito Santo, por meio dos dons espirituais, leva à frieza espiritual. Se nós exercemos os dons ministeriais, os dons de serviços, sem a atuação do Espírito Santo, por meio da manifestação dos espirituais, leva-se à frieza espiritual, transformando igrejas em meras instituições religiosas, né, e sujeita a igreja a práticas fanáticas de falsa espiritualidade e manifestações. Por quê? Se não há no meio da igreja o dom de discernimento de espírito, por exemplo, um ministério pode ser exercido de maneira falsa, né? Outros dons podem ser dons que não são dons da parte de Deus, pode ser dons, porque o discernimento de espírito vai identificar a origem, se veio da carne, se veio do Espírito Santo, ou se veio do adversário. Então, se não houver a manifestação do Espírito Santo no meio da igreja, por meio dos dons espirituais, nos dons de serviços e nos dons ministeriais, a igreja se torna uma igreja fria, se torna apenas uma igreja com placa, e uma igreja que estará sujeita a fanatismo religioso, uma igreja que estará sujeita a falsa espiritualidade, falsas manifestações no meio da igreja, que somente o dom de discernimento de espírito seria capaz de identificar. E essa é a relação, um está ligado ao outro pela atuação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Muitas coisas não comentamos hoje, porque a nossa lição desse trimestre, ela vem dividindo, né? Teremos semana que vem o propósito dos dons espirituais, aí começamos a falar sobre dons de revelação, dons de poder, de elocução, e vai aqui o ministério de apóstolo, de profeta. Então a lição, ela vem trazendo cada dom ministerial e espiritual separadamente. Vamos falar hoje e adiantar a lição, então vamos deixar para o momento que a lição estiver sendo ministrada. Vamos estar em pé e agradecer a Deus por essa aula, que Deus abençoe a cada um, que tenhamos uma excelente aula amanhã, para que nós possamos reavivar essa chama
dos dons espirituais no meio da igreja, né? Para que haja mais manifestações no meio da igreja. Hoje a gente não vê muitas manifestações por causa exatamente dessa última relação que nós dizemos aqui, ó, falsa espiritualidade e manifestações, né? Pela internet você vê muito isso, né? Profecia daqui, profecia dali, que Deus mostrou isso, que Deus revelou aquilo, vai morrer não sei quantas pessoas na rua, aquele negócio todo, e nada disso acontece. Então, é isso aí, ó, porque falsos dons, né, que são manifestos. Então essa lição vem para poder nos lembrar que nós precisamos estar vivendo o verdadeiro dons espirituais. Grandioso Deus, nós te agradecemos por mais essa aula, que o teu Espírito Santo possa completar no coração de cada professor, ó Pai amado, e que amanhã os nossos alunos, ó Deus, possam também estar com os corações abertos e a mente abertas para aprender a tua palavra, e que nós possamos, ó Deus, viver a manifestação dos dons espirituais no meio da sua igreja, para a glória do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre, amém e amém. Precious
perdoar.